Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria dos peritos tem medo de tratar, ou receio, ou não tem, ou não tratam por questões éticas, né? Mas a questão é o seguinte: você tem certeza absoluta que a análise do seu laudo chegou a uma certeza absoluta da veracidade dos fatos? Existe uma certeza absoluta da veracidade do fato? Você foi, fez a pesquisa, você fez a perícia, consultou tudo. É certeza absoluta aquela sua conclusão? Absoluta? Tipo, sem sombra de dúvidas, nenhuma dúvida sequer, 100%, é um fato muito comum na perícia. Você, em grande parte dos seus laudos, não ter 100% de certeza da conclusão do laudo, viu? É muito comum, exatamente como na ciência, você não, às vezes não chega a 100% de certeza de um determinado fato. A perícia, como ela segue a ciência, é da mesma forma. Então, como que a gente vai entregar um documento para um juiz poder condenar ou absolver alguém, sendo que o seu laudo, você não tem certeza absoluta daquilo? É uma questão muito complicada de se tratar. É difícil dizer que grande maioria dos laudos não atingem a certeza absoluta, tá? Pode acontecer que muita gente tenha sido condenado sem a certeza absoluta, né? Principalmente na área civil, onde a preocupação é um pouco menor, a margem de segurança é um pouco maior, né? Então, assim, existe essa questão. Mas, por que isso acontece? Primeiro, quando você vai fazer uma perícia, você com certeza já passou muito tempo, aquela cena pericial já ocorreu. Existem questões de que o autor geralmente esconde informações, limpa a cena, né? Esconde questões técnicas. Então, assim, quando você vai fazer a sua perícia, você não tem todas as variáveis ali conforme necessário. Então você não chega a coletar todas as provas necessárias para atingir a certeza absoluta. Só que você vai deixar de apresentar um documento porque você não tem certeza absoluta de um determinado fato? Na ciência não é assim. Nós sabemos que a ciência, ela aceita uma certa porcentagem de acertos e erros, né? E é o que a perícia faz. Você está fazendo algo errado? Não. Você está utilizando a ciência para juntar elementos, juntar vestígios que, correlacionados, geram evidências que, devidamente combatidas, geram indícios que, somados, trazem uma certa porcentagem de certeza daquele fato. E grande maioria dos laudos são baseados exatamente nessa grande porcentagem de certeza, né? Por isso que é muito comum, nos quesitos, o advogado perguntar: você tem certeza absoluta, o perito tem certeza absoluta da conclusão do laudo? Ele pode responder com certeza absoluta
de que tal fato é tal coisa, né? De que tal fato aconteceu, ocorreu exatamente conforme narrado, é possível com certeza absoluta. Por isso que existem esses quesitos perguntando isso. Por quê? Porque a maioria das perícias, diretas inclusive, elas são concluídas com, com apanhados de indícios, com cruzamentos de evidências, né? Cruzamentos de indícios, construção metodológica, né? Científica de um raciocínio lógico, sequencial, cronológico, que chega a uma determinada conclusão a partir dessa sequência, desses atos científicos que a gente aplica. Não é à toa que existem métodos de pesquisa, como o método de pesquisa histórico, o indutivo, o redutivo, o dedutivo. Existe método de pesquisa laboratorial, método de campo, método de pesquisa hipotético dedutivo, hipotético redutivo, hipotético indutivo, né? Existem vários métodos de pesquisas que você pode adotar dentro da perícia, que são aceitos cientificamente, e por a ciência aceitar, a ciência jurídica também aceita, né? Se a ciência de fato, né? Se a ciência dos materiais que estamos estudando aceita, geralmente a ciência jurídica também aceita. Por quê? Porque é um método aceito pela maioria, inclusive dos profissionais da área, né? Então imagina, vamos aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você, da área da elétrica, por exemplo, que você vai fazer um laudo de fraude em medidor de energia. O que acontece? A prestadora, ela identifica que houve uma variação no consumo, uma redução drástica. Ela vai lá, ela tem esse direito, ela vai lá, dá uma olhada no medidor e ela, numa breve análise ali, né, num breve exame, num teste ali na hora, ela percebe que o medidor está errado. O que ela faz? Ela comunica o proprietário, né, ou quem tem a posse do imóvel, dessa irregularidade, e informa que está retirando esse equipamento, colocando um novo, e que esse equipamento vai para laboratório, e tal dia será a perícia. Se o proprietário quiser participar, ele pode participar, só que como é em outra cidade, nem sempre acontece. Então, o que aconteceu ali? No momento que ele retirou aquele medidor, tá certo? Que ele lacra e manda para o laboratório. O que aconteceu nesse meio desse caminho? Você tem certeza absoluta que no meio do caminho não aconteceu nada? Como você tem essa certeza, perito? Você não tem essa certeza. Tá, o equipamento chegou lá no laboratório, ele vai deslacrar, ele tem que conferir que o lacre, que o código do lacre é o mesmo do momento da lacração. Bateu, opa, coloca lá no relatório, o lacre é número tal, confere com o TOI, que é o documento emitido pela prestadora de energia no momento da lacração. Então, chegou lá, ele abre e coloca para fazer coloca o medidor no equipamento lá para fazer os testes. Geralmente a parte proprietária não se encontra, então quer dizer, uma parte só participa da perícia. E aí, perito, existe uma certeza científica de que ocorreram os testes conforme demanda a norma? Perito, você tem certeza absoluta que aquele relatório da prestadora, do laboratório da prestadora de energia, certificado pelo Inmetro, ocorreu da forma correta? Não houve ali uma intenção da prestadora de querer provar, de querer induzir que aquele equipamento estava com defeito para o proprietário pagar? Você tem essa certeza
certeza técnica, científica absoluta? Então, é um tema que é difícil de ser discutido, porque não tem-se essa certeza. O relatório é parcial, né? Ele pode ter um intuito imparcial, mas ele é parcial, ele é só de um lado, né? Pode ser que aquela pessoa tenha a maior vontade do mundo de ser imparcial, mas só por ter sido acompanhado só por uma das partes, ele é parcial. Então ele tem que ser contestado, né? Não é assim, chegou, opa, eu fiz os testes lá e deu que o medidor tá... Tá, é a sua alegação. Não, mas aqui o meu relatório, pois é o seu relatório. Não, mas é o meu laudo. É o seu laudo. Não é um laudo criado na metodologia forense, no qual um perito do juiz, que não tem interesse em nenhuma das partes, faz Então depois que ele retirou o medidor lá, já contaminou a prova foi para lá e já... Né? Então o que acontece? O que hoje a justiça entende? O que o perito hoje leva em consideração? A fé pública. A gente leva em consideração aquela máxima de que as pessoas, tem um nome bonito para isso, mas que as pessoas a priori elas não mentem. Como que chama isso aí? Quando as pessoas elas não... quando você está dizendo a verdade até que prove o contrário, sabe? Então é baseado na fé pública, na fé pessoal, na fé de que aquela pessoa está dizendo a verdade, né? E baseado no fato de que a outra parte não conseguiu comprovar o contrário, né? Então realmente é muito complicado você realizar perícia em algo que já foi modificado. Quando você então vai fazer o laudo, aí você já está partindo do princípio que parte do seu laudo é baseado na fé pública. É baseado na fé de que aquele relatório ele é verídico. Só colocando um aspas aqui, eu, perito, não aceito relatório de prestador de energia. Relatório de uma folha, 2 folhas, eu aceito laudo. E laudo é diferente de relatório e parecer técnico. Eu aceito se vier um laudo, respeitando tudo, inclusive a normativa de elaboração de laudo. Se chega relatório para mim, eu já contesto na hora, porque não tem sequência de desenvolvimento, não tem ali material, a descrição das ferramentas, não tem uma descrição histórico do que aconteceu, não tem fotografias, não tem medições, você não tem ali comprovação de nada, você não tem uma metodologia, né, a informação da metodologia, o descritivo passo a passo de como foi emitido. Eles colocam lá, relatório emitido conforme a resolução tal. Eu não sei se ele seguiu essa resolução ao pé da letra. Tem que colocar lá. Abri o equipamento, coloquei o equipamento no tampo, pus as medições e pus a quantidade de tensão e testei assim e tal. Tem que ser o passo a passo, né? Não tem fundamentação. Você não vê toda ali a fundamentação, né? Essa cronologia do fato. Não tem referenciamento, né? Onde quando você referencia cada atitude, cada atividade técnica, científica ali, a um descrito num livro, a um conceito científico, a um princípio científico. Então assim, chegou o relatório para mim, eu já descarto na hora, tá? Mas, então você parte do princípio de que você confia grande parte das coisas na fé daquela pessoa, né? Então assim, é complicado o perito admitir isso, mas é exatamente dessa forma, né? Bom, pessoal, eu quis trazer à baila esse tema e ele é bastante controvertido, ele é bastante discutido, por quê? Para acender uma ideia na sua cabeça. Você vai
ter certeza absoluta de todos os laudos que você emitiu? Você tem todos os elementos à sua volta ali para provar com 100% de certeza que aquela conclusão que você deu é a verdade absoluta? O que é verdade absoluta? Né? Já alguns filósofos já falavam, a verdade ela varia conforme o tempo e conforme a época, conforme as culturas. Por quê? Conforme vai evoluindo a ciência, novas verdades entram no lugar das velhas. Então, o que era verdade naquela época, já não é mais. Então, se você condenou alguém naquela época com aquela verdade, você não está cometendo um erro, você utilizou a verdade da época. Mas é possível fazer uma correção agora com a nova verdade, né? E aí, pessoas que, por exemplo, foram condenadas, elas podem ser absolvidas ou serem reembolsadas de uma condenação baseada na verdade da época. Então, assim, eu queria trazer essa discussão para ver o que você, perito, acha. O que você, advogado que está assistindo esse vídeo, acha dessa discussão. Nós vamos trazer outros vídeos sobre isso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso, porque é um tema bem controverso mesmo. É um tema grande, mas... E aí, você vai ter certeza absoluta ou você vai emitir um laudo utilizando técnicas científicas baseadas em metodologias já muito utilizadas, muito debatidas e já firmadas no conceito da ciência, trazendo uma porcentagem de acerto. Então, conforme a reunião de vários indícios, eu chego à conclusão de que pá, entendeu? Não é que eu com certeza absoluta chego, não. Reunião desses indícios, né, com a correlação desses indícios, que apontam para um determinado lado, eu concluo que aconteceu isso, dessa forma assim, assim, assado. Ok, pessoal? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, vamos discutir sobre isso, é muito interessante e isso vai forçar a evoluir, né? Deixa um comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.